debate das candidatas à diretora do IFCE Baturité. Bem, é certo que nós já vencemos, independente do resultado dessa eleição. Todos nós já vencemos porque teremos uma diretora mulher. E só para vocês terem uma noção do quanto isso é representativo, na nossa última eleição municipal, que aconteceu no último domingo, de cada 100 prefeitos eleitos, apenas 8 são mulheres. Portanto, a gente venceu mesmo, né? Aqui, com certeza, teremos uma mulher, né? E outra coisa também que reflete essa nossa vitória é o fato de que a gente está fazendo uma eleição extremamente propositiva, diferente do que tem acontecido na nossa política brasileira, né? As candidatas estão mais preocupadas em fazer propostas de gestão do que em ofender, em menosprezar, em depreciar os demais candidatos, né? E como a gente está numa instituição de ensino, esse processo eleitoral também é um processo educativo, né? A gente está construindo aqui um modo de fazer política que queremos ver daqui a alguns anos nas nossas eleições municipais, nas eleições para governador, nas eleições para presidente, né? E tudo isso mostra, portanto, que todos nós já somos vencedores. E a gente merece aplausos, todos nós, né? Vou explicar como é que vai funcionar o nosso debate, certo? Qual é a estrutura de gênero do nosso debate, certo? Estrutura textual do debate, né? Vão ter 4 blocos, certo? No primeiro bloco, as candidatas terão 3 minutos para se apresentar. A ordem de apresentação vai ser definida por sorteio, que eu já tenho aqui o nome das 4 candidatas, certo? Então, no primeiro bloco, as candidatas têm 3 minutos para se apresentar, ok? No segundo bloco, as candidatas responderão perguntas de vocês, perguntas do público. Estas perguntas já foram enviadas para a gente anteriormente, através do Google Forms, que a gente disseminou aí pelos nossos grupos de WhatsApp, certo? Nesse bloco, a primeira pergunta é uma pergunta geral, ou seja, essa pergunta vai ser sorteada, são 95 perguntas gerais, e aí a gente vai sortear a ordem de pergunta dessa primeira, a ordem de resposta dessa primeira pergunta será a mesma do primeiro bloco, mas todas as candidatas vão responder a primeira pergunta. Depois, a gente passa para perguntas por setores, certo? Então, terá pergunta de discentes, perguntas de docentes, perguntas de TAs. A gente vai fazer o quê? Sorteia a pergunta discente e depois sorteia quem vai responder aquela pergunta, certo? Então, vai ser sempre por sorteio. Eu sorteio a pergunta e depois sorteio quem vai responder. Aí a gente faz o primeiro bloco só de perguntas discentes. Cada candidata vai responder uma pergunta que foi feita por algum estudante, certo? Depois a gente vai para perguntas de docentes, que a gente teve 7 perguntas de docentes, e depois a gente passa para perguntas de técnicos administrativos em educação. Tivemos 25 perguntas, certo? Então, sempre vou sortear a pergunta e depois sorteio quem vai responder, tá, ok? A partir das nossas caixinhas que a gente tem aqui. No 1 minuto. E a candidata que responde tem direito à tréplica. 1 minuto também, certo? Então, toda pergunta vai ter a pergunta, 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para a candidata responder, 2 minutos para fazer. Não, a pergunta é 1 minuto e 2 minutos para responder, né? E a candidata que perguntou tem direito à réplica, 1 minuto também. E a candidata que respondeu tem direito à tréplica, 1 minuto também, certo? Tudo por sorteio, certo? No quarto bloco final, a gente tem as considerações finais das candidatas. Cada candidato terá 2 minutos para fazer as considerações finais. A gente também vai sortear a ordem. Quem é primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? A fazer suas considerações finais. Bem, por regra, conforme o nosso edital, que regra esse debate, o público não pode se manifestar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui esse papel de repressora, tá
certo? A gente não pode se manifestar. De pedir que vocês, oi, não dá pena, cadeirada não, certo? A gente vai, porque eu vou ter que fazer esse papel aqui. Não pode se manifestar nem com aplausos, tá certo? Para a gente evitar, não sei, sim. As candidatas também têm direito a pedir o direito de resposta. Se alguma candidata falar algo que seja ofensivo, certo? Ou que seja um ataque a outra candidata, essa candidata que foi ofendida, atacada, tem direito de pedir direito de resposta. Aí só é levantar a mão, certo? Que aí a nossa comissão vai analisar, vai deferir ou indeferir, e aí se for deferido pela comissão, a candidata tem direito a 1 minuto para o seu direito de resposta. E a candidata que atacou ou ofendeu, na sua próxima resposta, ela vai ter 1 minuto apenas. É descontado, tá bom? Mas isso não vai acontecer. Vai ser um debate bem propositivo. Tá bem? Vamos empezar, ou como dizem os argentinos e uruguaios, arranquemos, tá bom? Vamos lá? Eu vou começar sorteando quem vai fazer a sua apresentação inicial, tá bom? Aqui está o nome das quatro candidatas e eu vou sortear aqui sem olhar quem vai ser a primeira candidata a fazer a sua apresentação inicial. Durante essa candidata tem 3 minutos. A primeira candidata a se apresentar é a Ana Fabiana. Tá bom? 3 minutos e a gente fala. Boa noite. Boa noite, público presente. Boa noite, público do YouTube. Boa noite, candidatas. Boa noite, comissão eleitoral. É com grande alegria que eu participo desse momento. Eu sou a professora Fabiana Lima. Eu sou professora de língua portuguesa, doutora em linguística e faço parte do IFCE há 14 anos. Iniciei minha trajetória no IFCE Campus de Quixadá. E aí eu vou usar aqui a colinha, certo, gente? Porque é um momento muito ímpar na minha vida, na nossa vida. E aí, como eu não quero gaguejar, vamos lá. Então eu vou falar um pouco sobre a trajetória da minha liderança, certo? Eu, como líder, antes mesmo de iniciar dentro do IFCE, a minha presença, todos os meus momentos de liderança fizeram com que eu mudasse o ambiente em que eu vivo, em que eu vivia e que eu estive, tá certo? E isso me faz uma pessoa extremamente ousada. Essa ousadia, ela veio... Calma. A minha liderança, todas as minhas ações em que a minha ousadia me lograram êxito. E o primeiro foi quando eu fazia faculdade de letras. Quando eu entrei na faculdade, o curso não era reconhecido. Então eu passei 5 anos dentro do curso, batalhando junto com os meus colegas para que esse curso fosse reconhecido. Resultado, eu fui a primeira turma que terminei o curso de letras com o diploma na mão. O segundo momento em que a minha liderança foi determinante foi dentro do próprio IFCE, quando eu iniciei minhas atividades em Quixadá, e que junto com a comissão, com meus colegas de trabalho, nós conseguimos depor um diretor por improbidade administrativa. Junto, dando seguimento a essa sequência, eu também estive participando de um grupo realizei a implantação de um grupo de programa de arte e cultura. Quando foi em 2019, eu vim para cá e nesse trajeto eu me tornei coordenadora do curso integrado em comércio e vamos lá, é pouco tempo, gente. Esse curso foi o curso que mais
trouxe êxito e o ensino-aprendizagem para os nossos alunos. Eu agradeço demais a presença. Boa noite. Os candidatos depois podem usar seu tempo para continuar. Eu queria fazer um comentário. Gente, eu dou aula há muito tempo. Quem me conhece dando aula sabe que eu sou uma pessoa que eu fluo em sala, mas há um nervosismo grande aqui. Até eu estou gaguejando, né? Em sala eu acho melhor dar aula, tá bom? Então, tá melhor. Vamos ver quem é a segunda candidata a responder, certo? Eu vou sortear aqui sem olhar. A segunda candidata a fazer sua apresentação, certo? Ela terá 3 minutos. Vai, meu Deus. Não, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão online aí pela transmissão do Instagram. Boa noite ao público presente. Boa noite às candidatas. Cumprimento respeitosamente a todas. Me apresentando um pouquinho, né? Sou a professora Patrícia Sobreira. Iniciei minha trajetória no IFCE Campus Baturité em 2011. Em abril de 2011, né, nos cursos de Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Hotelaria. Gosto de atuar constantemente em ações de extensão, né, uma bandeira que eu carrego na coordenação do curso de Tecnologia em Gastronomia, que eu estou atuando com coordenação desde 2020. Então, antes de ser coordenadora, eu já sempre atuei e levantei essa bandeira. Acredito muito na extensão, acredito nesse poder que a instituição tem em manter o contato com a comunidade. De formação, eu sou mestre em gestão de negócios turísticos e, a escolha do lema, né, da minha campanha, avançar valorizando as diferenças, né, que reflete claramente a intenção de promover um ambiente onde as particularidades de cada setor, servidor, discente e comunidade sejam valorizadas, né, enfatizando aí o respeito às diversidades, sejam elas culturais, sociais, econômicas ou relacionadas às capacidades físicas e intelectuais dos membros da comunidade. Eu acredito que quem faz a instituição somos nós, não é a gestão sozinha, né? É toda a comunidade, discentes, servidores técnicos administrativos, servidores docentes, e eu sou a favor de uma gestão colaborativa, participativa e ativa, com voz ativa, dentro do... Fui eu mesmo que enrolei, eu mesmo não estou conseguindo. É Laís. Laís. Oi, boa noite a quem está aqui presencialmente e quem nos acompanha aí na internet, né? Eu sou a professora Laís Rodrigues, eu sou bióloga e tenho mestrado em Ciências Biológicas. Vou dar informação que talvez até alguns colegas meus não saibam, mas eu sou mergulhadora profissional. Eu me engajei em várias causas aqui no campus. Eu participei. Eu vou tentar lembrar na ordem cronológica, mas eu fui coordenadora de estágios e egressos, fui coordenadora do curso de gastronomia, fui diretora de ensino substituta da minha colega Lene por um tempo, fui e mais recentemente estive na coordenação do núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas. Então a gestão é algo que eu tenho muito ainda que aprender, mas que eu já venho aprendendo muito ao longo da minha trajetória. Então eu me proponho aqui como diretora-geral, não por, quero ser diferente e ser contra quem está aqui, não, mas é porque eu acredito no meu projeto de gestão, acredito no que eu construí ao longo desse tempo, tenho muito respeito por todas as pessoas que estão aqui nessa mesa, como a Amy falou, já somos vitoriosas de ter uma representação feminina em breve, mas me coloco à disposição pelo que eu já aprendi nesse tempo. Nesse tempo de gestão, eu entendi o que é gestão, e a gestão é simplesmente uma doação, porque eu vim aqui, como bióloga, cheia de conhecimento em biologia, zoologia, ictiologia, que é o estudo de peixes. Então eu vim para ensinar biologia no ensino médio, mas aqui dentro da instituição eu aprendi o que é a instituição do IFCE, a quem ela serve, como ela serve e o que é gestão. E a gestão é um processo em que alguém tem que se doar, tem que se disponibilizar. Qualquer docente ou técnico que tem essa disponibilidade
formado podem estar nessa mesa também daqui a 4 anos. Eu defendo que a gestão é para todos. Todos aqueles que querem fazer, todos aqueles que se dispõem a fazer, todos aqueles que querem se envolver. E eu me envolvo muito no meu campus. E eu acredito poder fazer uma gestão participativa nesse sentido, porque todo mundo me vê aqui nesse campus circulando por tudo que é canto, porque em tudo eu me engajo. Não vou mais dizer que eu me meto, vou dizer que eu me engajo. E é isso, obrigada. Bem, apenas para confirmar, então, uma das 4 candidatas aqui, o teatro é Lema. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite quem está online, boa noite a minhas colegas aqui na mesa. Eu me chamo Helene Maia, certo? Sou servidora aqui do IFCE Campus Baturité desde 2011, então são 13 anos aí de caminhada aqui dentro da instituição, construindo, colaborando, né? A minha história começa um pouquinho antes, eu fui aluna do Cefet, né, o IFCE, hoje de Fortaleza. Então, em menos de 3 anos, eu pude retornar à casa como docente. Eu tenho certeza que talvez isso seja um sonho aí de muitos alunos que nos assistem, certo? Então, assim, eu fui aluna de turismo, mas eu sempre tive o interesse pela gestão. Sou formada em especialização em gestão estratégica empresarial. Meu mestrado é em políticas públicas e gestão da educação superior. E, quando foi possível, eu sempre tentei colaborar na construção desse campus. Fui membro da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, presidente da CPA durante 4 anos, de 2014 a 2018. E o que essa comissão ela faz? Ela ajuda no reconhecimento do MEC quando ele vem aqui reconhecer os cursos. Então, eu passei pelo reconhecimento do curso de tecnologia em hotelaria, tecnologia em gastronomia, tecnologia em licenciatura. Isso me deu uma visão geral do campus a nível de infraestrutura, relacionamento, nível de aprendizagem, certo? Em 2017 eu fui coordenadora do curso de hotelaria e em 2018 fui convidada então para fazer parte da equipe de gestão. Sou diretora de ensino desde então, de 2018. São 6 anos, me afastei da licença maternidade. Acho que vocês já conhecem Karina, né? É uma baturitense mais conhecida do que eu. Então, assim, como departamento de ensino, algumas pessoas talvez tenham desconhecimento do que seja. Ele é o coração do campus, né? É dentro dele que a gente trabalha com a maior parte de técnicos administrativos. São 18 técnicos administrativos, 45 docentes, 8 cursos, 3 que foram abertos durante a minha gestão, certo? Então, assim, a minha proposta aqui para vocês é apresentar que o que a gente vê aqui é a Helene Maia como candidata, não é uma continuidade de gestão, tá? Pelo contrário, é uma gestão nova, é uma gestão que vai utilizar toda essa experiência, todo esse meu olhar que eu tive durante esses 6 anos de gestão para ver o que a gente pode melhorar, para reconhecer que a gente pode fazer muito mais e melhor, para reconhecer a força que uma parceria tem, e isso já me fortalece em saber que eu tenho essas portas abertas junto à reitoria, junto à Unilab, pensando realmente em construir e fortalecer o nosso campus. Eu ainda tenho 25 minutos, né? Tenho, pronto. O departamento de ensino, gente, só falar um pouquinho, eu tive a oportunidade de fortalecer o núcleo EAD, né? Então, aqui a gente tem presente os alunos do curso de técnico em informática para a internet. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito de apoiar o ensino EAD, que é algo que vem crescendo desde a pandemia, e a gente vai ser orgulhado de Baturité fazer a diferença nisso. Obrigada. Ok, encerramos o primeiro bloco, em que as candidatas se apresentam, e agora a gente vai para o segundo bloco. O segundo bloco é de perguntas que vocês fizeram, que mandaram para a comissão eleitoral, né, através do Google Forms. A primeira pergunta ela é geral, então todas as candidatas respondem a primeira pergunta, e aí a partir da segunda pergunta, cada candidato responde uma pergunta distinta, tá certo? A gente vai sortear a primeira pergunta, que é uma pergunta geral. Foram 95 perguntas gerais, e a gente vai sortear, certo? Essas perguntas estão numeradas de 1 a 95, e a gente vai sortear só o número da pergunta, tá certo? Que a Flávia vai sortear para a gente. Qual o número da pergunta? E a pergunta, o número da pergunta já está lá, certo? E aí, nesse bloco, cada candidato tem 2 minutos apenas, certo?
poderia, em nenhum momento. A internet está sorteando, certo? Sabe que a gente... Eu botei imprimidas sem perguntas. Dobradas sem perguntas. Ou qualquer coisa, abre esse questionário e pergunta no celular para não ser jeito. É por causa da internet, né? Quer sortear com o público? Pronto, vamos lá. Vai dizer um número de 1 a 95. Pode ser 1 e pode ser 95. Qualquer número de 1 a 95. De 1 a 95. 91. Vem, Flavinha, fazer a pergunta. Ou melhor, eu vou para aí, certo? Gostaria de saber o que as candidatas propõem para o ensino de Libras no campus e quais suas propostas para a inclusão de pessoas com deficiência. Entendeu a pergunta? Ensino de Libras e inclusão de pessoas com deficiência. Vou sortear quem vai responder primeiro, certo? Tomara que minha mão não esteja viciada. Cadê, meu Deus? Acontece. Essa pergunta todas as respostas, certo? Lene é a primeira a responder, certo? O tempo possível. Pode só repetir a pergunta antes de eu dar o tempo? Gostaria de saber o que as candidatas propõem para o ensino de Libras e quais suas propostas para a inclusão de pessoas com deficiência. Pronto, ótimo, excelente pergunta, né? A minha proposta para o ensino de Libras é algo que a gente já vem conversando a nível de coordenação, de pensar sempre em fortalecer a licenciatura, né? É uma disciplina que é obrigatória no curso de licenciatura. A gente, infelizmente, não tem no campus ainda um docente da área de Libras, mas graças à força da parceria, a gente consegue trazer professores para o ensino de Libras aqui no campus. Mas é algo que a gente precisa amadurecer também, a possibilidade de uma segunda licenciatura. Uma coisa que venho trazendo junto com... A gente já levou essa discussão junto aos grupos de professores do eixo, né, de licenciatura, foi a possibilidade da gente amadurecer a oferta da segunda licenciatura. O que é a segunda licenciatura? Ela é um modelo do MEC, certo? De o quê? De estimular a licenciatura, para que alunos que já tenham formado em licenciatura, como por exemplo, alunos de pedagogia, da UU, da FMB, venham para o IFCE fazer uma segunda licenciatura e um tempo menor de estudo, 1 ano, 2 anos, certo? Uma dessas ofertas poderia ser em quê? Poderia ser na parte de licenciatura em Libras, certo? Isso é um caminho. Mas fazendo agora para o âmbito da inclusão como um todo. O nosso campus, a gente preza realmente pela inclusão, o fortalecimento do NAPNE, o ensino sempre conversou muito abertamente com o NAPNE para pensar nessas soluções. A gente ainda tem muito que melhorar em questão de acessibilidade, né, tanto dos nossos transportes, como do próprio campus em si. E a questão realmente de Libras, existe um projeto junto da reitoria da gente conseguir esses intérpretes. Felizmente, a gente já tem aqui 2 intérpretes que auxiliam, e isso cada vez mais vai ganhando conhecimento na comunidade. Então, hoje a gente tem uma aluna surda, mas muito em breve, provavelmente, a gente vai receber mais. É isso que a gente quer, que haja essa inclusão, certo? Que eles se sintam parte aqui do campus. Essa é a proposta, é nisso que eu acredito, nessa educação inclusiva que a gente ainda pode, sim, melhorar. Ok. Vou sortear a segunda candidata que vai responder a mesma pergunta, certo? O que a candidata propõe para o ensino de Libras e inclusão de pessoas com deficiência? Mesma pergunta. Laís. Acho que eu vou ficar em pé. Bom, eu vou responder porque são 2 partes dessa pergunta. Primeiro, em relação ao ensino de Libras. Em várias das disciplinas de cursos aqui do IFCE, Libras está como disciplina optativa, mas a gente não tem um professor, que já é uma contradição. Para ter um ensino de Libras, tem que ter um professor de Libras, não é um intérprete, porque são 2 funções diferentes, tá certo?
A gente tem uma aluna que é surda, ela tem as intérpretes para acompanhar em sala, mas a comunidade me cobra muito em relação ao curso de Libras. Eu já tentei fazer um curso de extensão de Libras com as nossas intérpretes, que são maravilhosas, só que existe uma política diferente da extensão, que o extensionista que propõe tem que ter uma formação específica na área, então eu fui barrada nisso e não consegui colocar para frente quando o PPC já estava praticamente pronto. Então, o que é que a gente precisa? Do professor de Libras, não apenas das intérpretes, tá certo? Em relação à acessibilidade, eu trabalhei, né? Pedi recentemente uma saída da coordenação do núcleo de acessibilidade. O que falta aqui é muita coisa. Falta a sala de atendimento educacional específico, falta o psicopedagogo, falta mais intérpretes. A gente tem lá no almoxarifado, não sei se vocês sabem, uma máquina de braille, né? E a gente não usa isso. Então, a gente precisa usar melhor as tecnologias assistivas, entender melhor as demandas de inclusão, que a inclusão tem muitos aspectos, e participar dos processos formativos, tá? Não só os que eu estou fazendo, que eu faço no NAPRE, mas os que vão continuar sendo feitos. A gente abre muito curso, capacitação, oficina, certo? Palestra, e as procuras estão cada vez menores, e a necessidade de educação inclusiva é cada vez maior. Só se faz educação inclusiva com formação de professor, porque uma das principais preocupações do professor, quando recebe um aluno com necessidades específicas, é: eu nunca dei aula para esse público, como é que eu vou fazer? O NAPRE está aqui para ajudar vocês, e a inclusão se faz junto com todo mundo, mas participem dos processos formativos, e a gente tem que contratar um professor de Libras para as disciplinas não serem meramente ilustrativas. Ok. A próxima candidata vai responder a mesma pergunta, certo? Que ela propõe para o ensino de Libras e para a inclusão de pessoas com deficiência. Os dois. Candidata. Fabiana. Obrigada. Então, dando continuidade à minha apresentação, agora mais calma, né? O lema da nossa campanha, da nossa candidatura é o seguinte: é fazer o básico com eficiência para gerar mudança, valorização e pertencimento. Então, dentro dessa base, o ensino de Libras é extremamente importante. Então, a gente vai direto ao ponto. A gente precisa de um professor e a gente precisa correr atrás de um código de vagas. E é isso que a minha gestão vai fazer: correr atrás de um código de vagas. Não tem para onde a gente pode fazer formação, buscar parcerias, mas o que o IFCE, Campus Baturité, precisa é de um professor de Libras, porque nós temos problemas no curso de Letras. O curso de comércio, que eu sou coordenadora, nós não temos a disciplina de Libras optativa por falta de um professor, e eu não vou ofertar essa disciplina para ser dada em uma semana, para ser dada de uma forma muito elementar. Professores vindo de outros campos, a gente agradece demais, é lógico. No entanto, a qualidade da construção desse conhecimento dentro do campus fica completamente comprometida. Então, a conversa é a seguinte: vamos atrás de códigos de vaga. Em relação à acessibilidade, é tudo voltado para o básico. E o básico é construir novos acessos para que a gente tenha informações básicas dentro do campus para essa acessibilidade. E os demais a gente vai construindo, tá certo? Obrigada. Me aproximo, mas não ainda acabou o tempo não, viu? Quando eu me aproximar, que falta 15 segundos, acabou. Não se sinta pressionado. Bem, só para confirmar, né, a última candidata aqui, o último nomezinho, é o nome, deve ser o nome da paciente. E é. Achei uma excelente pergunta também, assim, até porque é uma realidade que eu vivencio no curso de Tecnologia em Gastronomia, como coordenação. Recebemos uma aluna com deficiência auditiva, e também foi um impacto, né, quando foi anunciada a chegada dela, que os professores ficaram sem saber como seria, e hoje está aí, ela super feliz, super dedicada, desempenhada no curso, e muito realizada, né, com o apoio ali das intérpretes e tudo. Dentro da minha proposta de trabalho, a intenção é tentar buscar cada vez mais
instituições, né? Quando a pergunta ela fala também da inclusão da pessoa com deficiência de uma maneira geral, pelo que eu entendi, né? Não só da parte de Libras. Então, assim, buscar parcerias com instituições para elaboração de materiais em braille, né, que facilite o ensino, né, as práticas pedagógicas em sala de aula ou numa disciplina prática, fortalecimento das ações do NAP, né, do núcleo que a gente já tem aqui no campus, e, de uma maneira geral, tentar buscar capacitação para os professores para atender de forma mais eficiente esses alunos que estarão, né, sempre chegando no campus. Então, encerramos a pergunta geral e agora a gente vai para a pergunta por setor. Certo? A gente vai começar pelas perguntas dos discentes. Tem 41 perguntas discentes que foram enviadas no fórum. Vai dar certo de sortear, Fabinho, ou com a mão. E aí, a gente vai ler a pergunta e eu vou sortear quem é a candidata para responder a pergunta. Essa pergunta ela só vai para aquela candidata, certo? Ou o candidato para responder a pergunta. Se bem que tem perguntas que são muito parecidas, a gente não cortou nenhuma, certo? Vai dar certo? O número sorteado por número 1. Então, a primeira pergunta: que ações você pretende implementar para desenvolver as soft skills dos alunos, preparando-os melhor para o mercado de trabalho? Que ações você pretende implementar para desenvolver as soft skills dos alunos, preparando-os melhor para o mercado de trabalho? Soft skills. Eu vou aqui, quando eu vou sorteando, né? Primeira coisa, fazer o curso sobre soft skills, né? Vou sortear. A primeira pessoa a responder. A primeira pessoa a responder não. Ela vai fazer essa pergunta. Soft skills, todo mundo dando um Google aí, né? Para responder essa pergunta, cada candidato tem 2 minutos, né? Na verdade, só essa candidata. Patrícia. Olha aí. Primeiro, eu não estou familiarizada com esse termo, né? Mas, de uma maneira geral, perder o Google aqui também, pesquisei. Mas, assim, como incentivar nessa capacidade de liderança, é aquilo que eu falei no início sobre a minha proposta. Fazer o aluno sentir parte do processo, ele não é aqui só mais um número de matrícula que está aqui preenchendo, mas quando ele se sente pertencido, se sente valorizado, ele vai cada vez mais desenvolver essas habilidades, né? E assim, sempre buscar implementar, juntamente com as coordenações, com os professores, ações que coloquem ele nessa posição. Atualmente são ações que eu já coloco, né, os alunos para fazerem, no momento que eles organizam um evento, eles são os protagonistas, né? Eu fico ali por trás, dando suporte, conduzindo, mas eu sempre falo que a responsabilidade, os cuidados são deles, né? Então, eles são protagonistas, eles são líderes naqueles momentos, eles são os organizadores, eles estão na linha de frente, eles que estão sendo visados ali nessas ações de extensão e esse contato com a comunidade interna e externa. Então, através dessas formas, né, também é um caminho para desenvolver essas habilidades nos nossos discentes. Ok, aí a gente vai sortear agora outra pergunta, certo? E outro candidato vai responder, tá bom? Deu certo aí, Fabinho? Sorteado pelo número 9. E a 9ª pergunta é: o que pretende fazer pelos alunos que trabalham e não podem estudar durante o dia? Aulas à noite, em EAD. Tem muitos alunos precisando trabalhar e
e estudar. Essa foi mais fácil. Nem precisa repetir, né? Ok, vou sortear aqui, certo? Eu estou mais para animadora do que Fabiana. Na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, certo? Que a gente vem discutindo. Um dos cursos que mais sofre com essa questão é o curso de letras, por conta do seu tempo, da sua grade, e aí muitos alunos, muitos estudantes se perdem ao longo do curso. E uma das formas, uma das propostas que a gente possui para o curso de letras é um programa de integralização, principalmente para as turmas que estão retidas desde o ano de 2014, de 2014 a 2017, mais ou menos. Então, esses estudantes que estão retidos, eles precisam acelerar a finalização do seu curso e, consequentemente, terminar e se graduar, certo? Então, uma das propostas é essa de integralização. A outra proposta é uma avaliação junto ao corpo docente, ao colegiado e ao MDE, que é extremamente importante, que a gente faça essa avaliação para encontrar caminhos para resolver. Apesar de eu estar como candidata, é uma candidatura em que nós trabalhamos em conjunto. Então, não é uma decisão que Fabiana toma sozinha, ou que a DE toma sozinha. É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, de comum acordo, estudantes, professores, coordenação, DE e gestão. Muito obrigada. Ok, vamos à próxima pergunta. Número 38. Gostaria de saber quais seriam as implantações que as candidatas pretendem no campo da pesquisa, da extensão e da publicação. Ações no campo da pesquisa, extensão e publicação. A gente manteve tal como lá no corpo, certo? E publicação. Vou sortear aqui. Cadê? Meu Deus. Eu tinha esquecido de falar, mas também já fui coordenadora de extensão e trabalho em parceria com a minha colega que é coordenadora de pesquisa, e a gente precisa de mais tempo hábil dos docentes de estarem lá fazendo isso. Então, o primeiro incentivo é que os professores sejam incentivados a fazer pesquisa e a fazer extensão. A pesquisa bem feita, inclusive, é uma das coisas que pode atrair investimento externo para o campus, de produção de produtos novos, e a gente tem cursos para isso, como ciência o curso de pós-graduação em ciência dos alimentos, o próprio curso de letras, gastronomia e por aí vai. Então, essas coordenações precisam ser fortalecidas, elas estão um pouco sobrecarregadas em relação à carga de trabalho e já manifestaram o interesse de ter um técnico dando esse suporte, e a pesquisa e extensão ser mais facilitada em relação aos processos, para os professores entenderem melhor como fazer. E para os alunos, a gente sabe que é um fator de permanência, porque quando a pesquisa é feita com bolsa, isso é muito bom para a permanência do aluno e para a capacitação dele para o mercado de trabalho. E a extensão também. Então, vocês alunos aí, quando aparecer edital de pesquisa e extensão, vocês participem, né, para poder não só melhorar o currículo de vocês, como ser uma estratégia de permanência de vocês ali dentro pelo recebimento da bolsa. A outra parte é em relação à publicação. Existem revistas que são do IFCE, mas
Mas o campus aqui, ele tem o potencial também de criar uma revista local, né, com os TCCs que são publicados, com artigos, renovar os projetos que a gente tinha e que perderam um pouquinho a força nos últimos anos, dos projetos científicos feitos aqui no campus, onde os alunos apresentam banner. Algo semelhante, por exemplo, é o que eu estou indo avaliar lá na EP dia 29, que é o do Ceará Científico. É algo relativamente fácil de fazer. Os professores fazem projetos com escopo científico mesmo, não sei se alguém aqui conhece, mas é metodologia, resultado, tudo bem certinho. Então, fazer pesquisa tem que ter estímulo para que o professor faça, porque isso leva tempo e ele precisa de suporte, pesquisa e extensão. Ok, vamos à última pergunta dos discentes, certo? Aí a gente encerra esse setor e vamos para outro grupo. Número 17. Sorteado aqui. Como a implantação do curso de medicina pode ser uma oportunidade para o campus oferecer novos cursos? Bem, deve ser a lema, né? Só tem o nome dela aqui, creio, se não tiver nem espírito mudado. Como a implantação do curso de medicina influencia o campus, é mais ou menos isso, né? Pode oferecer oportunidade de novos cursos no campus. Até de pé, que é algo que me empolga, que me move, né? Excelente pergunta. Quando houve realmente, deixa eu botar aqui o tempo, pronto. Quando houve a apresentação do curso de medicina aqui em Baturité, foi aquele burburinho, a cidade vai crescer, como é que vai ficar o IFCE vai se apagar. Pelo contrário, a gente vai usar essa força para crescer, né? É nisso que eu acredito nessa gestão, é a gente oportunizar isso está acontecendo. Tá? Como é que a gente pode fazer, gente? Em 2018, quando eu assumi o departamento de ensino, a gente fez um estudo de potencialidade e viabilidade, que foi o que permitiu a gente abrir informática para a internet, comércio, eventos, tudo isso estava previsto. O cenário mudou. A gente tem que fazer um novo estudo de potencialidade e viabilidade para ver se a gente consegue abrir um novo eixo. Se esse eixo se chama ambiente e saúde. Certo? O que ele prevê? Ele prevê cursos que a gente consegue fazer com o nosso corpo docente e ver se é viável. Por exemplo, técnico em nutrição e dietética. A gente pega a galera da gastronomia, tem gestão hospitalar, galera aqui da administração, tem hotelaria hospitalar, galera da hotelaria. Então, assim, a gente tem o técnico de análises clínicas. Então, esse eixo, ele permite a gente vislumbrar, opa, vamos crescer junto. O Camilo teve aqui, escutei da boca dele, 6 bilhões vão ser investidos aqui. A gente não pode parar, não, a gente tem que ir atrás de parceria. Quando eu lancei a minha candidatura, graças a Deus, né, pelo bom diálogo, o Hulk da Unilab já me procurou para dizer assim, vamos fazer parcerias, né? Vamos pensar em como é que a gente pode se ajudar nesses laboratórios, construir cursos que se completem, né? Então é para isso que eu estou aqui, para isso que eu me proponho, para que esse campus cresça, nesse embalo aí que a medicina vai trazer aqui para a região, tá certo? Eu acho que falei, já falei, ó, vai dar certo, é uma ótima oportunidade para nós, tá? Não podemos perder. Então, encerramos o bloco de perguntas discentes e agora a gente vai para o bloco de perguntas docentes, certo? Vamos sortear a pergunta, Flavinha vai ler, depois o sorteio quem vai responder. Só tivemos 7 perguntas de docentes e o número sorteado foi o número 3. Gostaria de saber as propostas das candidatas com relação à possibilidade de criação de novos cursos para o IFCE Baturité e quais as estratégias para a redução dos números elevados de evasão de alunos nos cursos atualmente vigentes. Só repetindo, gostaria de saber as propostas das candidatas com relação à possibilidade de criação de novos cursos para o IFCE Baturité e quais as estratégias para a redução dos números elevados de evasão de alunos nos cursos atuais. Ok, vou sortear a candidata que vai responder a pergunta, certo? Fabiana.
propostas com relação à possibilidade de criação de novos cursos e quais as estratégias para a redução dos números elevados de evasão de alunos nos cursos atuais. Vamos começar pelo fazer simples, né? Pelo fazer o básico. Então, para manter o aluno dentro do campus, a gente vai investir no restaurante universitário. É algo que eu venho conversando com os alunos sistematicamente. A questão da alimentação é extremamente importante para a manutenção desse aluno dentro do campus. E dessa forma, o que eu venho conversando com os alunos em relação à construção do RU? É certo que a gente já ganhou essa construção, esse empreendimento, no entanto, a gente precisa ter uma fiscalização muito próxima para que isso não se estabeleça, não se leve como a atual gestão. Por mais que ela me diga que é um projeto novo, que sua candidatura é nova, mas isso não é verdade, né, gente? Muitas implicações ocorreram que eram possíveis. Eu não acredito que uma direção de ensino esteja totalmente deslocada de uma direção geral e de uma direção administrativa. Então, diante disso, primeiro, essa fiscalização do RU, por conta do tempo que o bloco didático levou e ainda não foi entregue, isso é uma forma de manutenção em relação aos novos cursos. Durante esse período em que eu fiquei conversando, ouvindo, nós tivemos algumas propostas. E dentre essas propostas tem uma daqui que a Lene colocou, que é a questão da hotelaria hospitalar. Nós também tivemos propostas em eixos do técnico integrado 2 cursos, eixo técnico 2 cursos, especialização. A Lene pediu direito de resposta, a comissão vai analisar. Vou para a segunda pergunta. Já analisou? Sim ou não? Pronto. A comissão só votou, né? Sim ou não? E considerou que a candidata Lene tem direito à resposta, certo? Lene tem 1 minuto, tá bom? E por conta disso, na próxima resposta da Fabiana, a gente desconta 1 minuto. Vamos lá. 1 minuto. Pronto, obrigada. Né? Uma vez que cita meu nome, eu preciso aqui falar. Né? Então, assim, quando eu digo que é uma nova campanha, que é uma nova candidatura, uma nova gestão, é porque quem está aqui é Lene, certo? Isso só mostra o desconhecimento de gestão pública, né? Não entender como funciona o departamento de ensino. O departamento de ensino, ele tem limitações e funções de quê? O que é o departamento de ensino, gente? Construir PPCs de cursos, adaptar com os núcleos, pensar a viabilidade de cursos junto da comunidade, fortalecer a permanência extra. É por isso que a gente tem a coordenação de assistente estudantil, a coordenação de controle acadêmico, o diálogo com coordenação de cursos. Eu não tenho nada a ver com o departamento de administrativo, de infraestrutura, de patrimônio, de orçamento. Isso é um outro setor. Isso só mostra o desconhecimento de gestão pública. Falar que o prédio não foi entregue não é só querer, tem que saber os caminhos para fazer as coisas acontecerem. Ok, a gente volta para as perguntas docentes, tá bom? E aí, 3 candidatos. Próxima pergunta docente. Número 2. Durante sua gestão, os professores e servidores que colaboram com o funcionamento do campus passarão por novos treinamentos e qualificações, como, por exemplo, atendimento ao público, boas maneiras, do bom dia ao boa noite, professores mais aptos a controlarem uma sala de aula, uma coordenação de curso e acolhimento aos alunos, mesmo nos corredores do Instituto. Vou repetir.
foi bem grande também, né? Durante sua gestão, os professores e servidores que colaboram no funcionamento do campus passarão por novos treinamentos e qualificações, como, por exemplo, atendimento ao público, boas maneiras, bom dia, boa noite, professores mais aptos a controlar numa sala de aula, uma coordenação de curso e acolhimento aos alunos, mesmo nos corredores do Instituto. Treinamentos e qualificações. Vamos ver quem vai sortear essa pergunta, quem vai responder essa pergunta. Laís. Depois eu quero direito de resposta. De direito de resposta. Vamos lá, vai sortear a pergunta. Tá bom. Então, respondendo em relação a esse é do eixo de gestão de pessoas. São capacitações feitas em atendimento, feitas em comportamento humano. É isso aí, galera. Precisando. Então, o que acontece? Até nas reuniões do encontro pedagógico, a gente tinha feito reuniões em grupos e sugestões de possíveis capacitações. E uma delas foi comunicação não violenta, para que não se confunda a crítica com a ofensa ao indivíduo. Sobre a questão de sala de aula, os próprios alunos do ensino médio que se reuniram ontem comigo no Grêmio e eles reclamaram do comportamento deles mesmos, dizendo assim, eu queria que as salas estivessem mais organizadas. Então, esse tipo de conversa, não precisa nem a gente trazer tipo um formador de fora, não. Essa capacitação a gente consegue fazer entre a gente. Uma capacitação da parte de comunicação, uma capacitação da parte de comportamento, de didática em sala, afinal a gente tem um curso de licenciatura em letras. Então, o que a gente precisa é aproveitar melhor uma oportunidade de fazer isso, é o próprio encontro pedagógico. Fazer formações que estejam sendo requisitadas pela galera, né? Formações que foram levantadas, formações que as demandas foram levantadas ali pelas pessoas. Então, esse levantamento dessa pergunta é um exemplo, mas existem outros tipos de pedidos, de formações que nós mesmos, aqui corpo docente e técnico, conseguimos fazer. No comecinho do meu trabalho aqui no IECE, eu fazia mais parceria com os técnicos, né? Precisa para a gente fazer coisas de capacitação, trazer gente aqui de fora. Então, o nosso próprio corpo de servidores aqui dentro tem muito conhecimento acadêmico, técnico e de prática de trabalho para transformar isso em pequenas capacitações. Não precisa ser um curso de 40 horas, não. Essas temáticas abordadas aí, numa formação de 2 horas, conversando, todo mundo participando de fato, a gente consegue fazer. Quem faz muito isso aqui no campo são os núcleos, o NAPNE e o NEABI. Então, fiquem de olho no que esses núcleos promovem como ação, porque tem muitas capacitações desse tipo e todas praticamente são abertas ao público e a vocês daqui do campus também. Vamos ver o direito de resposta. Foi analisado? Direito de resposta concedida a Fabiana. E aí, a gente vai encerrar esse bloco só com as perguntas tais, tá bom? Vai começando a ficar animado, né? Está respeitoso. Olha, existe debate respeitoso, certo? A gente não precisa concordar, né? Sempre. Um minuto. E aí a gente vai para as perguntas dos técnicos. Vocês não ficam botando a gente para trabalhar, não? Então, o direito de resposta diz respeito ao fato de dizer que eu não tenho conhecimento de gestão. Se eu não tivesse conhecimento de gestão, eu não estaria na coordenação, eu não estaria no dia a dia, não estaria
levantando todas essas questões. E eu sinto dizer que infraestrutura, ela incide diretamente na qualidade do ensino. E a direção de ensino, ela precisa cobrar, sim, da infraestrutura, essa qualidade. E a gente pode ter isso como exemplo, os laboratórios de língua inglesa. Aliás, nós não temos laboratório de língua inglesa, né? Mas nós temos laboratório de informática, nós temos uma queda de energia sistemática dentro desse campus. Então, dizer que infraestrutura é um setor à parte do ensino não é verdade. Lembrando que na próxima fala da Fabiana e da Lênia, elas terão 1 minuto reduzido, certo? Pelo direito de resposta. Vamos para a pergunta dos técnicos administrativos. Eu encerrei essa pergunta? Não, né? Desculpa, gente. Vamos aqui. Ainda pergunta docente, tá bom? Eu já sorteei, vai ser a Patrícia. Vai responder essa pergunta. Pergunta 5, né? Foi sorteado com o número 5. De acordo com a lei de criação do IFCE, sua atuação deve ser pautada no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Com a curricularização. Tem problemas com essa palavra? Obrigatória, a extensão que era deficitária no campus tende a ser reforçada ao lado do ensino. Entretanto, a pesquisa está sendo excluída do currículo ao deixar de ser obrigatório o TCC dos cursos de tecnologia do campus. Além disso, a baixa procura por PIBIC e a alta demanda dos professores em outras atividades prejudicam ainda mais as ações de pesquisa. Nesse contexto, qual a estratégia da candidata para fomentar a pesquisa no campus? Uma redação do Enem, né? Vou repetir. Bom, a curricularização da extensão está muito presente na nossa vivência, né? É uma obrigatoriedade que entrou agora, recente, no curso de gastronomia, com o novo PPC, e tem sido acompanhado por mim, né, por mim, coordenadora do curso, essas práticas de curricularização dentro do novo PPC. Sobre o TCC ser excluído das novas matrizes, vir a desmotivar a pesquisa, não é verdade. Assim, uma situação que foi levada para o colegiado, né, a decisão de tirar a disciplina TCC como obrigatoriedade da nova matriz, mas que ela deixou de ser obrigatória, mas ela não foi excluída. Então, o aluno que tem aquele perfil de pesquisa, eu quero fazer meu TCC, eu quero pesquisar tal coisa, ele vai lá e ele pode fazer a pesquisa dele. Sobre eu acho que foi a questão dos professores, né? O fortalecimento da pesquisa, no meu plano de trabalho, tem ações de incentivo para que o docente esteja mais presente e apresente mais publicações, né? Tanto no incentivo de participar de eventos, de congressos, para apresentar esses trabalhos, como também de submeter mais trabalhos aos editais da pesquisa, certo? Então, seriam essas as estratégias para que a pesquisa não seja extinta, né? E a gente sempre mantenha o tripé ensino, pesquisa e extensão ativos, né? Vamos fechar a última pergunta desse bloco, que é o bloco de perguntas docentes. Pergunta número 6, número 6 foi o sorteado. Quais serão as propostas para quem é portador de necessidade? Falei, né? A gente não apagou nenhuma pergunta, as perguntas se repetem, certo? Seu nome é até aqui, viu? Vamos ver. Nada foi alterado. Lê.
Isso. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco. Eu desconto 1 minuto da Lene e 1 minuto da Fabiana. Você quer desse? Pode. Eu só falei para responder isso aí na primeira pergunta, né? Então vamos lá, deixa eu marcar aqui só um pouquinho. Já está contando, peraí, não vou ver não. Iniciar. Pronto, então vamos lá. Propostas para pessoas portadoras de necessidades. Foi esse o termo, né? Utilizado? Então, pronto, gente. As propostas que a gestão tem relacionadas realmente à inclusão. É o quê? É fortalecer a acessibilidade aqui no campus, a educação inclusiva. Através de quê? Através dessas discussões e formações que a gente já tem aqui pelo NAPNE. O ensino é um departamento que sempre conversou muito com o NAPNE. Para quê? Para que haja essas ações de integração realmente. Ações formativas dentro das turmas, ações formativas dentro dos encontros pedagógicos. Então, é algo que eu acredito que precisa, sim, o tempo todo estar sendo discutido, certo? Então, assim, enquanto a questões de infraestrutura, eu como DG, aí sim, como DG, gerenciando aqui, aí eu tenho como pensar em propostas de melhorar a infraestrutura do campus. Quanto DE, não. Como DG, sim, aí eu me proponho. Ok, agora a gente vai para a pergunta de TARES, certo? Os nossos técnicos administrativos em educação. Dos TARES nós tivemos 25 perguntas. Vamos sortear, vamos ver qual vai ser a primeira pergunta. E nesse processo eu devo ter perdido uns 2 quilos. Que é uma maravilha, né? Número 7. E a pergunta é: o que você pensa sobre a ideia difundida dos tais trabalharem aos sábados? Quem vai responder essa pergunta, certo? Vou sortear aqui, sem olhar. Você acha a ideia dos pais trabalharem aos sábados? Assim, é um setor bastante desafiador, né? Porque alguns setores dos técnicos administrativos talvez necessitem dessa presença no sábado, né? Por exemplo, a gente tem o funcionamento do curso de especialização em ciência de alimentos e a biblioteca fica fechada. Mas há também um entendimento como gestão, né? Eu sou professora do curso também, que é um setor que já atua de segunda a sexta presencialmente no campus, né? Então é muito complicado você chegar e pedir, dizer que tem que estar aqui no sábado, tem que estar presente, né? É uma faca de 2 gumes aí, né? Mas, assim, na minha gestão, eu não estou pretendendo colocar o setor dos técnicos administrativos para atuar nos sábados, né? Desde que, na necessidade, a gente está tendo, por exemplo, agora muitos sábados letivos, deixe de forma organizada, de forma otimizada, sistematizada, o que esses alunos necessitarem desse setor nesse dia letivo, dessa forma. Vamos para a segunda pergunta dos técnicos, certo? Eu vou sortear quem vai responder. O número sorteado foi o número 8. E a pergunta é: o que você pensa sobre o PGD? É a favor dele? Vamos ver quem vai responder essa pergunta. O que você acha sobre o PGD? Gente, só contextualizando, né? O PGD é um programa de gestão de desenvolvimento, né? Que aí o técnico elabora um projeto, né? Um projeto do
que ele vai desenvolver durante o mês. Gente, eu sou docente, melhor deixar os técnicos explicarem, né? O PGD é o Programa de Gestão de Desempenho. O servidor ele elabora um plano de trabalho, onde ele tem que fazer entregas com base nesse plano, cumprindo uma carga horária. E eu já tinha sorteado, verdade? 2 minutos, isso tudinho é simples, 100% a favor. O PGD facilitou muito a vida e a qualidade de vida dos técnicos. Eu queria PGD para professor também. Mas, assim, o PGD ele funciona da seguinte maneira: existe muito trabalho que é burocrático, né, que é abrir um sistema e trabalhar no computador. Então, desde a pandemia, se percebeu uma mudança do movimento do mercado de trabalho e da não necessidade da presencialidade da pessoa física para que o trabalho dela seja, de fato, executado, certo? Quer dizer que a pessoa está em casa sem trabalhar? Não. Qualquer colega que está em PGD pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, ele vai te atender na mesma hora. Mas existe uma dinâmica de flexibilidade, porque nós somos um campus de interior, né? E vários dos nossos servidores vêm de Fortaleza. Então, é uma facilitação para que ele consiga continuar no seu trabalho sem precisar fazer esse deslocamento diário. Porque eles, né, pagam para vir aqui. Tudo bem que é uma escolha trabalhar aqui, é uma honra trabalhar no campus Baturité, mas há sim um ônus financeiro, né, ao longo dessa trajetória. Então, o PGD veio para facilitar, veio para que o trabalho continue sendo feito, as demandas são entregues, e não é assim, hoje eu estou no PGD, né? Pronto. Não, é como a senhora falou, existe um plano, um conjunto de metas a ser cumpridas no dia, o chefe direto dessa pessoa acompanha se está sendo feito, assina um documento dizendo que aquilo de fato foi entregue. Então, não é bagunça não, entendeu? Não é vir para o campus e porque não está trabalhando. Está trabalhando, pode mandar demanda, pode mandar e-mail, pode abrir processo, ele vai responder. Mas é até uma estratégia de sustentabilidade, minha gente. É menos energia, menos internet e menos deslocamento de trânsito para a pessoa chegar até aqui. E isso traz para o servidor mais qualidade de vida. Então, ninguém aqui não tem como ser contra esse processo, porque facilitou a vida de todo mundo. Ok. Já tem duas pessoas, né? Duas perguntas, né? O negócio aqui já. Só tinham 6, parece uma coisa. Qual a sua proposta para promover qualidade de vida no ambiente de trabalho? Vou sortear aqui, vai responder a essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Gente, 1 minuto eu vou falar sobre área de convivência e rentários, né? Então, qual é a nossa proposta para promover a qualidade de vida no trabalho? Primeiro é o fortalecimento do PGD, como foi colocado na pergunta anterior, em que o PGD é uma realidade e que esse campus ele precisa desenvolver mais ainda. E como qualidade de vida, espaços e acessos para os servidores, principalmente os técnicos, professores e alunos. Essa é uma necessidade de todos. Foram as informações que eu recebi ao longo das minhas escutas. E, além dessas qualidades de vida, a construção não é nem construção, é a construção de espaços de convivência, espaços adequados, confortáveis. E aí eu já estou fazendo uma lista para puffs e rentários. Ok, vamos para a última pergunta desse bloco. Certo? Número sorteado, número 20. Como proceder com a adoção, acho que ele está falando uma letra aqui. Como proceder com a adoção do PDD 2.0 e qual vai ser o efeito disso para os servidores técnicos? O PGD já foi falado o que é, né? E o 2.0 é a versão nova do PGD, são novas regras que estão por vir. Bem, quem é aqui, eu não sei. Já esqueci de responder.
excelente, né? Então vamos lá, gente. O PGD já existe, já é uma realidade aqui no campus, né? Mas o que é o PGD 2.0? Isso eu garanto para vocês, principalmente para os técnicos que estão aqui me ouvindo de casa ou daqui, né? O PGD 2.0, eu já comecei a estudar o PGD 2.0, ele tem que iniciar agora a partir do dia 1º de novembro. E ele, diferente do PGD atual, ele é voltado em quê? Ele é voltado em entregas, construção de projetos. A gente tem aí um PDI cheio de metas, cheio de necessidade de projetos a serem desenvolvidos, seja para fortalecimento da permanência e estudo do aluno, certo? Seja para questões orçamentárias, enfim, o que é que se precisa? Construir projetos. E o que é que isso me permite? Isso permite uma adesão de novos setores participarem do PGD, como, por exemplo, é algo que eu acredito e que eu quero lutar junto à reitoria, para que setores do ensino, por exemplo, tenham também direito ao PGD. Hoje, por exemplo, no ensino, poucos cargos podem ter PGD. Eu tenho 2 servidoras que trabalham com PGD e é excelente o resultado que elas me trazem. Com o PGD 2.0, a gente vai trabalhar na construção de projetos que se comunicam entre setores, certo? Através de ferramentas de comunicação. E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com entregas. Ele trabalha com processos de longo prazo, projetos de longo prazo, médio e longo prazo. É diferente só de entrega de tarefas, a gente vai estar construindo, a gente vai ter tempo, por exemplo, para se dedicar ao projeto, estudar ele em casa, construir um edital, construir um programa, ter tempo para isso num ambiente realmente com mais qualidade de vida, de concentração, para poder estar entregando. Então, qual é a proposta realmente que eu já digo aqui? Eu já me dedico a estudar o PGD 2.0, isso eu já garanto que eu, enquanto diretora, eu já tenho esse conhecimento à frente dos demais, certo? Para garantir que o PGD 2.0 ele chegue a todos os setores, principalmente aos setores de ensino que ainda não são contemplados. Encerramos esse bloco e o próximo bloco está imperdível. Porque as candidatas vão fazer perguntas uma para a outra. E aí, vocês gostam de confusão, barulho, gritaria, né? A gente vai fazer um intervalo. Por quê? Porque a gente precisa fazer xixi, né? As candidatas vão se esticar as pernas, tomar uma água. Então, a gente vai fazer um intervalo, vamos combinar 10 minutos e a gente volta, porque esse próximo bloco está incrível. Vamos começar. Esse bloco é o seguinte, eu vou sortear quem vai fazer a pergunta e quem vai responder, tá certo? E aí, a pessoa que pergunta, a candidata que pergunta, tem 1 minuto para perguntar. E a candidata que responde tem 3 minutos para responder. A candidata que perguntar tem direito a 1 minuto de réplica. E a candidata que respondeu tem direito a 1 minuto de tréplica. Certo? Então, esse vai ser um jogo, né? De uma troca, um ping-pong, uma tomada de turno, como a gente chama em linguística. Vamos lá? Certo? Então, explicando de novo, nesse bloco, as candidatas fazem perguntas uma para a outra, certo? Eu vou sortear quem vai perguntar, que está no potinho roxo, e quem vai responder, que está no potinho rosa, certo? E aí a candidata que pergunta tem 1 minuto para fazer a pergunta, e a que responde tem 3. Aí volta para a candidata que perguntou, para ela fazer a réplica dela, 1 minuto. E depois volta para a candidata que respondeu para ela fazer a réplica. Vai ser animado. Vou sortear quem responde, certo? Vou sortear aqui quem pergunta, certo? Vamos ver é mesmo, né? Vale, eu anotei 3, mas eu errei. A primeira pergunta vai ser feita pela Patrícia. E a Patrícia vai perguntar para... A Patrícia vai perguntar para a Fabiana, certo? Então, a Patrícia vai ter 1 minuto para perguntar, a Fabiana vai ter 2 para responder, depois a Patrícia tem 1 minuto para réplica e depois a
Fabiana tem 1 minuto para a tréplica, tá certo? Patrícia vai ter 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Vou abrir aqui meu cronômetro. Você conversa com você quiser, viu, Patrícia? Se quiser elaborar a pergunta. Porque as candidatas estão fazendo as perguntas agora, viu? Não foi nada planejado. Sabemos que, atualmente, os laboratórios, né, tanto de gastronomia, de informática, não atendem plenamente às necessidades de ensino, né, dos nossos estudantes. E há também a necessidade de implantação de outros laboratórios, principalmente para o curso de letras, né, laboratórios de inglês, de comunicação. E eu queria saber da candidata Fabiana, quais são as estratégias que está sendo pensada aí no seu plano sobre as melhorias de condições de estruturas dos laboratórios ou implementação de novos laboratórios. Essa é a minha pergunta para a candidata. Então vamos começar. Olha, essa questão de laboratórios ela é extremamente importante, certo? E eu agradeço demais essa pergunta, porque eu tenho grandes propostas para elas. A gente vai trabalhar em várias vertentes essa questão dos laboratórios. Então, primeiro a gente vai desenvolver projetos de pesquisas com fomento financeiro, é uma das vertentes. Depois buscar parcerias externas para que haja a construção, tanto a construção física quanto a aquisição do mobiliário. Tanto dos laboratórios, a gente já sabe que tem uma sala sede, a sala sede aqui tem condição de receber computadores e essa sala, ela será utilizada para isso. Nós iremos realizar o inventário do campus, porque faz 10 anos que esse inventário ele é proposto a realizar. E nesse inventário, a gente vai conseguir fazer o desfazimento de vários itens e a partir daí a gente vai poder liberar algumas salas. Por exemplo, essas 2 salas aqui, elas estão entupidas de material que não é utilizado, são depósitos e que pode ser um laboratório, um estúdio aqui desse lado, e desse outro lado a gente também pode usar como outro laboratório. Então, para que a gente consiga fazer essa manutenção, a gente precisa de projetos de fomentos, projetos de pesquisa com fomento financeiro e precisa também de parcerias externas. E essas parcerias externas, eu também já tenho conexão com elas. Ok, vamos à primeira, certo? Vou sortear de novo. Quem pergunta? Não tem o... Desculpa. Complementando e aprofundando mais a pergunta, especificamente para o curso de gastronomia, quais são essas melhorias, implementações que a candidata pretende para esse curso? Especificamente para o curso de gastronomia, eu pretendo me sentar com a coordenadora do curso e todos os professores e a gente fazer um levantamento dessas necessidades. A partir desse levantamento, a gente vai buscar e construir, buscar recursos, tanto junto à reitoria, projetos de pesquisa, projetos de extensão e parcerias externas. O nosso gargalo orçamentário não vai se resolver exclusivamente pelo custeio que o campus recebe anualmente. Então, a gente precisa de mais dessas parcerias externas
e eu conto, né, com a coordenação do curso de gastronomia para que a gente faça esse levantamento. Eu não tenho conhecimento direto, mas eu não vou trabalhar sozinha, certo, gente? É sempre em contexto com a equipe, com as pessoas que têm a expertise, a especialidade em cada área. Não podemos ser imaturos nesse sentido. A gente precisa trabalhar em conjunto. Vamos lá, segunda rodada, eu vou sortear quem pergunta, certo? Quem vai perguntar nessa rodada? Ó, quem pergunta nessa rodada é a Fabiana, certo? A Fabiana é quem pergunta. E eu vou sortear quem responde nessa rodada. Porque ficou Fabiana e Patrícia de novo. Agora a pergunta da Fabiana é a resposta da Patrícia. Foi, né? É isso. É o que vem. Então vamos lá, Patrícia. Olha, pensando na qualidade de vida dos servidores, um anseio que escutei muito nos últimos anos foi a necessidade de pensar o transporte para a parcela gigante dos servidores que trabalham em Baturité e moram em Fortaleza. Essa ausência de um transporte estruturado para o servidor gera ansiedade e um cansaço entre os servidores. Isso posto, qual o seu posicionamento que apresenta para a tal situação? Sabemos que o servidor ele precisa ter qualidade de vida, né, para vir trabalhar e cumprir as suas funções. Sobre o transporte, a gente sabe que a realidade daqui hoje, né, é que não temos uma linha regular, né? Até antes da pandemia tinha prejudicado fazer esse transporte. Mas, assim, enquanto gestão, a gente pode buscar estratégias para tentar trazer de volta, né, juntamente aí com as entidades responsáveis, a regularidade desse transporte de hora em hora, como tinha antigamente, né? Ok, então, pessoal, é o seguinte. A busca do orçamento é um desafio para qualquer um de nós, né? Para toda a DG. Isso significa que enfrentar as adversidades e saber se impor faz toda a diferença. Então, a nossa proposta, tendo esse espírito de liderança, né? Proatividade e busca em fazer o que é certo, né? Em busca em fazer melhorias para o nosso campus, para os nossos servidores de uma forma geral, é que a gente vai sempre pressionar. São duas vertentes também aí. Essa questão nós iremos para as mesas dos prefeitos do maciço de Baturité, para as câmaras legislativas, para a mesa do gabinete do reitor e do governador. Então, essa é a nossa proposta. Excelente. Então, vamos ver agora aqui pergunta. Réplica. A réplica. Nossa, que bloco difícil, né? Não é, Patrícia? Além e a Lene pergunta. Gente, poderá cair aqui Lene de novo. Ela não vai perguntar, não, mas caiu a Laís. Então a Lene pergunta, a Laís responde. Réplica para a Lene, réplica para a Laís. Vamos lá, né? O momento das perguntas direcionadas. Vamos lá, Laís. Você propõe uma gestão
dialógica, certo? Mas já definiu aqui publicamente a chefia do DAP e do Departamento de Ensino. Quero saber se houve uma escuta com os pares sobre esses nomes e como essas pessoas têm experiência para oportunizar o crescimento no campus. Essa demanda eu nem queria ter feito no começo da minha gestão, mas eu percebi que ao longo do processo de campanha, os próprios colegas que seriam chefiados, não diretamente pela direção geral, e sim pela direção de ensino e direção administrativa, queriam saber esses nomes. E o processo de escolha foi semelhante ao processo que você tem que escolher mesmo, de pessoas que têm potencial de proatividade, que têm potencial de trabalhar muito, que têm potencial de responsabilidade. Eu também não era nada experiente em gestão quando eu assumi todos os cargos de gestão que eu assumi. A gestão, ela se faz dentro dela, ela se aprende dentro dela. Então, eu escolhi nomes de confiança, de proatividade, de pessoas que eu sei que eu posso contar, de pessoas que são resolutivas como eu e que trabalham num ritmo parecido como eu. Porque eu tenho um ritmo 2.x e eu preciso de alguém nessa mesma velocidade, porque eu preciso trabalhar com uma equipe que esteja junto comigo. Então, as escolhas foram feitas nesse sentido, de pessoas que, assim como eu, não começaram sendo experientes, mas vão se tornar experientes ao longo da gestão, porque gestão se faz aprendendo. E eu acredito que esse espaço de gestão é para qualquer pessoa, qualquer técnico administrativo, qualquer docente que se disponha a fazer. Porque eu também não soube, mas eu me dispus a aprender, fui lá, aprendi e fiz muito bem. E sei que essas pessoas vão fazer também, porque elas têm o principal, elas querem fazer isso, tá certo? Gestão é para quem quer fazer. E aí eu parabenizo publicamente todo mundo que está nessa mesa, porque a gente quer fazer gestão. E isso é um mérito muito grande que todo mundo tem, tá certo? Então esse foi o meu critério. Tá? A minha gestão, né, que é uma coisa dita por todas as candidatas, né, também gestão colaborativa dialógica, ela já começa desde a campanha. Ao me questionarem realmente quem seria meu chefe de departamento de ensino e administrativo, eu digo, quem você acha que seria interessante? Quem seria o bom nome que a gente tem que analisar? E tanto a competência técnica, mas também tem que analisar o nível de relacionamento, se aquela pessoa está alinhada com o que você acredita, né? Como, por exemplo, a experiência ou a competência daquela pessoa para determinada atividade. Uma das coisas que me fez também não definir o nome foi ler claramente o edital. O edital, o artigo 61 da campanha, ele prevê o seguinte: não será permitida propaganda que implique oferecimento, promessa ou vantagem de qualquer natureza. A partir do momento que a gente faz uma promessa de cargo para algum colega, isso pode movimentar a decisão dele escolher você, de lhe apoiar, pela promessa de que, opa, eu vou ganhar um cargo ali, e não simplesmente por acreditar no coletivo e na proposta da gestão. Eu acho que a gente está fazendo campanha de direção geral do candidato, e não... E igualmente, como eu disse, essa não era a minha primeira decisão, de colocar esses nomes no primeiro princípio. E não é um favorecimento, porque eram pessoas que já estavam comigo antes da campanha começar. Eram pessoas que, antes de eu dizer assim, eu publicamente saio como candidato, eram pessoas que previamente diziam, eu estou com você junto nessa campanha se você sair como candidato, tá certo? Não há favorecimento, o cargo é para ser de qualquer pessoa, e eu já falei para essas duas pessoas, se na execução do seu trabalho você achar que não está conseguindo entregar as demandas, achar que não está conseguindo cumprir o que for cumprido, é uma mudança. Só que o cargo, ele estabelece que quem vai estar com ele são pessoas de cargos de confiança e não eleitos. Tanto para aluno como para a comunidade externa, tanto para aluno como para a comunidade externa, e todo mundo entender melhor como essa instituição funciona, a que ela se propõe. Eu queria saber como você pretende atuar nessa demanda. Excelente pergunta, obrigada. A comunicação interna... Opa, vamos lá. 1 minuto ou 2? 2 minutos. Então vamos lá. A comunicação interna, gente... Então vamos lá, gente. A comunicação interna é de fato uma falha dentro do campus, né? E o que a gente pretende, o que eu consigo enxergar enquanto gestor, tá? É necessário criar momentos de diálogo. Às vezes a gente diz assim, minha porta está sempre aberta, eu estou sempre aqui, mas você não proporciona momentos de feedback. Quando a gente
gente estuda gestão, a gente entende que precisa sim ser criado esses momentos de diálogo, para que as pessoas entendam o que está acontecendo pelo campus. Então, eu proponho ter reuniões contínuas, previstas em calendários, para que a gente possa dialogar, para que não chegue, por exemplo, essa situação de não saber qual é a competência de cada chefia de departamento, ou de cada setor, saber com quem falar, saber quem é o responsável por aquela determinada atividade. Isso falando de comunicação interna, tá? Então, a gente precisa, sim, ter mais momentos de diálogo, mais momentos de conversa, de alinhar o que a gente quer, o que a gente pretende para o campus. Enquanto comunicação externa, aí entra, e eu adoro, foi meu tema de mestrado, como fortalecer a marca do IFCE no campo de interior. Eu me dediquei 2 anos estudando isso, tentando um dia poder estar aqui e, como diretora-geral, e colocar em prática, né? Uma vez que eu ainda não tive essa autonomia para colocar em prática. Onde é que a gente vê? O grande enfraquecimento dos nossos cursos se dão por conta da baixa da extensão. A extensão é a porta de entrada da comunidade aqui para dentro. A gente precisa fortalecer esse vínculo com a comunidade, escutar, se aproximar, conversando com alguns alunos, se aproximar das comunidades indígenas, por exemplo. Por que vocês não estão aqui? É o curso que a gente oferece? É o turno que a gente oferece? Onde é que está o problema? Entendeu? Então, assim, a gente precisa fortalecer esse vínculo dessa forma, mostrando quem é o IFCE. E não é só em rádio, em Instagram, porque, infelizmente, grande maioria da população dos nossos alunos sequer tem acesso à internet. Então, a gente precisa estreitar essa relação junto à comunidade. A extensão é um caminho verdadeiro e de resultado para isso. Pronto, mas em termos técnicos, eu queria que você explicasse o que realmente é falha. Por exemplo, quando se publica um edital de interesse público e, né, tem vagas, cursos, coisas interessantes. Por que você acha que muitas vezes as pessoas não chegam até aqui? O que é que está falhando na questão comunicacional? O que é que está falhando na questão de quando a gente tem um projeto de extensão, uma palestra, uma formação, e a gente não consegue chegar a todas as pessoas? De que maneira você faria uma melhoria nesse sentido? Obrigada. Pronto. Uma das estratégias, a gente conseguiu até realizar no passado, esse ano teve greve, não veio, né? É a Feira das Profissões. A Feira das Profissões é uma forma de que a gente chama a comunidade, convida as escolas para vir conhecer nossos cursos e dizer, olha o que a gente tem aqui. Eu lembro que eu chamei, inclusive, a Unidade, por ser uma instituição parceira, que é Xará também, pensando em rede, né? Então, a gente precisa criar esses momentos também. Visitar as escolas para divulgar os cursos, fazer o IFCE Recebe, que é uma ação que já acontece, a gente abre as portas da instituição para receber a escola. E pensar também em uma coisa mais tecnológica, como, por exemplo, quem aqui lê os editais? Ah, o edital é muito longo, não consigo ler. Que tal a gente pensar, então, num programa de chat, bot para responder, né, aquele chat que fica ali ao vivo para responder as principais dúvidas relacionadas àqueles editais? Ou, por exemplo, como fazer a inscrição, entendeu? Então, é interessante a gente pensar em outros caminhos também, tecnológicos e pessoais, para estar respondendo as dúvidas mais comuns dessas pessoas, desse público. Ok, a gente encerrou esse terceiro bloco, certo? E a gente vai para o quarto e último bloco, tá bom? Nesse bloco, as candidatas terão 2 minutos para fazer suas considerações finais, tá certo? E eu vou sortear quem vai começar, certo? Quem vai, certo? Quem vai começar fazendo suas considerações finais. Mas como você já é o último bloco, as candidatas vão falar logo que a professora sair, é importante registrar aqui a comissão eleitoral que construiu esse debate, certo? Que faz uma tarefa que é bastante trabalhosa, a gente assim, faz de tudo, a gente esteve analisando denúncias, enfim, recebe perguntas, foram mais de 100 perguntas que a gente teve que ler, né? Então, estão aqui hoje Suiane, Flavinha, Casey, Priscila, mas tem mais gente nessa comissão, certo? Então, não é só realizar, né? Tem um trabalho por trás. Esse debate, por exemplo, ele teve um edital, com regras, alguém tem que construir, né? Então, tem que elaborar parágrafo por parágrafo, enfim, né? Então, aqui deixar registrado o trabalho da comissão eleitoral, né? Fala, Flavinha. Flavinha é o líder dessa comissão. Oi, gente. É só para avisar que todas as perguntas elas vão ser repassadas para todas as candidatas. Porque, como era um número muito grande de perguntas, a gente ia passar a noite toda aqui se a gente fosse responder todas. Então, é importante a gente frisar para vocês que todas as perguntas elas vão ser repassadas para as candidatas e elas vão ter a oportunidade de responder a todos vocês.
Então, vamos para as considerações finais das candidatas. Vou sortear a primeira a falar, certo? A primeira a fazer suas considerações. São 2 minutos, é isso? A primeira a fazer suas considerações finais, Fabiana. 2 minutos. Obrigada, gente. Eu quero agradecer demais essa oportunidade, em especial à Comissão Eleitoral por ter nos oportunizado. Agradecer também às candidatas para a gente ter colocado aqui as propostas, ter ouvido, por ter apimentado um pouquinho esse debate. E eu quero agradecer demais o apoio dos estudantes, dos tais e dos professores que têm construído juntamente comigo essa proposta. E eu quero finalizar colocando aqui 2 pontos que será de extrema importância e de atenção na nossa gestão, que é a questão da acessibilidade, e é uma acessibilidade real, principalmente em 2 pontos. Um é o transporte público dos alunos, que o IFCE oferece para os alunos local, e o outro é o transporte para as visitas técnicas. Esses 2 pontos, eles são extremamente frágeis na atual gestão, porque a gestão, ela, além de ser muito omissa, ela ainda deixa a comunidade sem resposta. E quando vem uma resposta, é uma resposta de terceiros, certo? Então, em nome desses alunos que precisam e que possuem essas necessidades específicas, é que a gente vai trabalhar. Nós estamos diretamente ligados. Por exemplo, o Rubens aqui, ele me fez uma pergunta. Ele precisa fazer uma visita técnica, mas o nosso transporte, além de não ter a quantidade suficiente, a gente não tem o elevador acessibilidade. Então, Rubens, isso é uma plataforma de atenção da nossa campanha, tá certo? E que a gente vai trabalhar. Outra coisa é a questão do transporte público de qualidade que a gente oferece para que não aconteça mais o que aconteceu com a nossa aluna Gabriela. Muito obrigada, boa noite. Acho que, como é um bloco de encerramento, vocês podem aplaudir todas as candidatas. Vamos ver quem é a segunda candidata que vai fazer suas considerações finais. Se abre, gente, é a Patrícia. Bom, em primeiro lugar, não posso começar? Eu queria começar agradecendo e parabenizando o trabalho da comissão, né, pela transparência, pela imparcialidade, por toda a responsabilidade na condução desse processo. É um trabalho árduo, é um trabalho que a gente está ali acompanhando de perto, né? A gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, agradecer por ter promovido esse momento, que eu vejo como um momento de construção, de conhecer melhor as propostas de cada candidato, de poder expor para vocês, alunos, docentes, tais, né? E defender aqui que, como direção geral, eu trago a proposta de uma gestão colaborativa, participativa e cada vez mais inclusiva, mais do que já é hoje inclusiva, porque a gente tem muitos desafios ainda, mas a gente não pode também ser injusto e dizer que tá omissa, as coisas não estão bem assim, né? Então, cada vez mais inclusiva. E que cada um de vocês, cada um da gente, né, como professor, sou professora também, como docente, como discente, se percebam como parte desse processo, dessa construção desse campus, no dia a dia, na vivência, né, e não se percebam como só mais um número de matrícula que eu estou ali, e tentar cada vez mais promover qualidade de vida, qualidade de ensino e de ter mais atividades para os nossos estudantes e toda a comunidade acadêmica. Vai estar descarregada, melhor não.
também a próxima candidata a fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer à comissão, né, pela organização, que deu muito trabalho organizar esse momento aqui com vocês, a oportunidade de ser ouvida por toda a comunidade, dizer que me coloco à disposição da gestão, não como uma decisão recente, como uma decisão que eu já venho pensando há muito tempo, pela qual eu já venho me preparando há muito tempo, dizer que eu gosto de fazer gestão, principalmente porque eu também gosto de ser professora, né, e eu atendo a um público específico, que é o público de alunos, que é o público que eu acredito que se beneficia verdadeiramente disso daqui. Quando a gente trabalha e vê histórias de sucesso, pessoas formadas, empregadas, trabalhando, fazendo mestrado, doutorado, a gente vê que o nosso trabalho valeu a pena. Então, esse trabalho é feito para que o público seja cada vez melhor atendido. Servidor não serve servidor, somos todos servidores e nós servimos a um público. Seja mesmo o servidor que não faz atendimento, a atividade fim dessa instituição é a atividade de educação. Então, a gente acredita, né, numa educação de qualidade, numa educação emancipatória, que seja capaz de transformar a história de vocês. Porque eu estou aqui nessa mesa pela educação pública, porque eu fiz universidade, mestrado em educação pública, e eu não tinha outra forma de ascender na minha carreira, na minha profissão, se não fosse pela educação. Então, eu levanto essa bandeira porque eu sei que é uma bandeira que vai transformar a vida de vocês também. Então, busquem conhecer as propostas, o perfil das candidatas. Todas têm mérito só estar aqui, porque para isso a gente atende requisitos. Todas têm, né, os seus planos e visões de como as coisas vão acontecer. Então, reflitam em relação ao voto de vocês, pensem em relação ao voto de vocês, conheçam e façam escolhas conscientes, porque isso aqui interfere na vida não só de vocês, mas das próximas pessoas que vão estudar aqui nesse campus e mudar de vida. Obrigada. Então é isso, gente. Primeiramente, realmente agradecer à comissão, né, muito trabalho, principalmente são servidores que já fazem outros trabalhos e tiveram que se dedicar a esse momento agora, né, estão até aqui, né, desde manhã cedo até agora esse momento. Então, eu quero agradecer também às pessoas que me apoiam, né, graças a Deus nós já somos maioria, foi uma coisa que me deixou muito feliz ter esse retorno, né, de cada servidor, docente, técnico que chegou para mim e disse: Lene, eu estou muito feliz com a sua candidatura, porque eu sei que você tem a experiência, eu gosto do seu jeito gentil de trabalhar, eu gosto do seu jeito respeitoso, do seu jeito colaborativo, de buscar por soluções. Então, só de ter esse feedback, né, às vezes demora as pessoas darem feedback, só de ter esse feedback eu já me fortaleço realmente para saber que tudo que eu fiz aqui pelo campus valeu a pena e que eu posso ainda fazer muito mais. É isso que eu acredito, para isso que eu me proponho, né? Eu amo essa instituição, ela faz parte da minha vida, ela se mistura a questão pessoal, profissional, né? Estudei aqui, conheci meu marido aqui, então acontece que é meio que uma mistura mesmo. Então é por isso que eu acredito nessa instituição, pelo poder transformador que ela tem, seja para transformar a minha vida enquanto servidora, das minhas colegas aqui, seja para transformar a vida de cada aluno que passa, né? A gente lembra, a gente vê com orgulho eles aí crescendo e tendo sucesso na vida deles, seja para transformar essa sociedade mesmo que a região do Maciço de Paturi tem. Então, se vocês acreditam numa gestão, né, que vai oportunizar um maior crescimento para o campus, que vai trabalhar de maneira dialógica, que vai atrás, lutar realmente por parcerias que fortaleçam o nosso campus, que oportunizem esse crescimento, eu peço realmente no dia 17, vocês voltem meio em bairro, né, que a gente pode fazer melhor, fazer diferente, aprender com os erros e continuar crescendo. Esse campus merece crescer, esse campus merece ter esse reconhecimento. Obrigada. Bem, então, fizemos os 4 blocos, nossa jornada foi longa hoje. Aplausos também para vocês. E só para encerrar, né, eu sou uma pessoa literária, né, pessoal da linguagem. Leio um poeminha bem curtinho do Bertolt Brecht, que diz assim: o poema se chama O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato,
do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão ignorante que ele se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Não sabe ele que é da sua ignorância política que nasce o menor abandonado, nasce o pior dos bandidos, nasce o político vigarista, nasce o pilantra, nasce o corrupto e nasce os exploradores do povo. Então, parabéns pelo exercício político de hoje, tá bom? Parabéns para todos nós. Então, vem pra cá. Aí vocês falam pra cá que a gente fotografa pra lá. Fiquem aí, vamos aparecer fora. Fiquem vocês. As candidatas vêm pra cá. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por assistir.